capítulo de número 2, por bondade. Você que pode, fique em pé comigo, para juntos nós fazermos leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler o verso 11 e depois vamos ler o verso 24. Verso 11 e depois o verso de número 24. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Verso de número 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Amém? Sente por bondade, meu irmão. Os irmãos sabem que Eclesiastes é o homem falando, expondo os seus sentimentos, suas convicções a respeito da vida. É o homem Salomão, o rei Salomão, tentando descobrir no final da sua vida o verdadeiro sentido da vida debaixo do sol, ou no cotidiano da vida, ou no dia a dia da nossa vida. E o capítulo de número 2, ele fala de posses, sabedoria e também do trabalho. A partir do capítulo 2, o escritor ele quer provar, ou ele decide provar, várias coisas para ver se acha nestas coisas a felicidade. Ele decide fazer um teste através destes atos que compõem a vida, que fazem parte dos prazeres da vida, para tentar achar a felicidade nessas realidades. E Salomão, ele refletiu sobre as suas trágicas experiências em tentar satisfazer a sua vida apenas no prazer. O homem mais sábio da terra, o homem que foi constituído por Deus, sabedoria, este homem, ele aproveitou de tudo aquilo que o prazer podia oferecer, que o prazer podia lhe dar. E no afã destas possessões, nós observamos que tudo era para ele, que as conquistas exclusivamente foram dedicadas a ele. Repare aí alguns versos que ele fala a respeito disso. Verso de número 4. Fiz para mim. Observe bem a expressão, a frase que ele utiliza. Para mim. Verso 4. Obras magníficas. Edifiquei para mim casas,
plantei para mim vinhas. Verso 5, fiz para mim hortas e jardim, e plantei nelas, ou neles, árvores de toda espécie de fruto. Verso 6, fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Agora o verso de número 8, amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos do homem, e de instrumentos de música de toda a sorte. Repare que ele construiu muita coisa no prazer, para tentar contentar a sua vida. Ele construiu, teve servos à disposição para fazer para ele aquilo que ele projetava na sua mente, projetava na sua alma, e assim, arquitetando, colocava em prática. Então tudo que você possa imaginar, que fazia parte do cenário da época, ou dos prazeres da época, Salomão obteve tal prazer. Salomão correu atrás e desfrutou desses prazeres. E a única coisa gratificante desses experimentos de Salomão foi o seu árduo trabalho que ele fez com as suas mãos. Observe aí o verso de número 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a porção de todo o meu trabalho. Ele se sentiu contente com o trabalho que tinha feito, com as obras que as suas mãos havia feito. Mas não demorou muito para ele observar que tudo isso era vaidade, algo fútil, passageiro, que não é eterno e que não faz sentido. No verso 11, define então esta vaidade, e o que nós percebemos é a futilidade do processo do trabalho que Salomão executou. Não tinha nada duradouro e substancialmente satisfatório para apresentar no cenário da vida, ou na decorrência da vida. A sabedoria humana, ela não oferece satisfação, ela é temporária. A sabedoria humana, ela tem um fim, ela se acaba, ela termina. E é isto que Salomão observa no decurso final da sua história. Que todos os recursos empenhados no seu trabalho foram vaidades, futilidades. A questão é que ele não observou o trabalho no ponto de vista de cumprir a vontade de Deus, mas observou o trabalho apenas como um mero prazer, de adquirir todos os prazeres que a sua vida podia, de forma desenfreada, obter. E o que se percebe é que todos os recursos que Salomão
teve para as suas realizações humanas foram vão. Todos os recursos desempenhados por nós, que não tem a visão de agradar a Deus, se torna vão, se torna fútil. Tudo aquilo que eu faço no campo, na visão material, que não tem a visão de servir e de agradar a Deus, o resultado é futilidade. Quer ver um detalhe? Marta e Maria. Marta estava certa, entre aspas. Ela estava afadigada ou fadigada e atarefada em muitos trabalhos. Mas uma coisa era necessária e Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Enquanto o coração de Marta estava concentrado em futilidade, em querer demonstrar trabalho para Deus, Maria quis demonstrar vida com Deus. Aqui que está a grande diferença. Muitos de nós buscamos trabalho, enquanto aquilo que Deus quer é a primazia da comunhão, porque o trabalho é secundário. Aquilo que eu faço com as minhas mãos é secundário. A obra que eu desempenho é secundário. A primazia é comunhão. A primazia é estar com Deus. O tempo ali para Marta era fazer aquilo que Maria fez, assentar para ouvir Jesus falar. Depois trabalho. Depois prepara o almoço. Depois organiza a casa. Aproveita um momento para sentar e ouvir Jesus falar. Então Salomão observa que todo o seu empenho desenfreado na busca do prazer, envolvendo o trabalho, se tornou algo vão. E no fim ele percebe que as possessões, os prazeres, as proezas puramente humanas não produzem felicidades. Quantas pessoas que tentam encontrar felicidades em coisas? Quantas pessoas que tentam encontrar felicidade no dinheiro, embora o dinheiro possa trazer prazer? Mas quantas pessoas que tentam de forma desenfreada colocar a felicidade no dinheiro e no final da vida acabam percebendo que perdeu tempo amando o dinheiro, que perdeu tempo porque de forma desenfreada foi em busca do dinheiro. Nós não precisamos encontrar felicidade no dinheiro, porque nós já somos felizes, porque temos a presença de Jesus em nossa vida. O dinheiro é apenas uma consequência do trabalho, uma consequência dos afazeres, uma consequência do material. Mas a verdadeira felicidade é Cristo. Só que ele continua, a partir do verso 12. Se um homem não consegue encontrar a felicidade nos prazeres, ou se ele não consegue encontrar a felicidade no acúmulo dos afazeres, no acúmulo do trabalho, no acúmulo da fortuna, será que tal homem vai encontrar a felicidade extraindo o máximo da sua mente? Como assim Salomão fez, o homem mais sábio? E Salomão faz um comparativo entre a sabedoria e a estultícia, ou a tolice. E logicamente, a sabedoria é algo sublime, enquanto a estultícia é vivida pelos tolos.
sendo que o estulto não é alguém que sofre de demência, alguém que não sabe o que faz, mas é alguém que está moralmente arruinado, distante, longe de Deus. Ele se recusa a conhecer, temer e obedecer a Deus. Repare aí o que Salomão escreve no verso 13 e o verso 14, a parte A. Então, vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia ou a tolice, quanto a luz é mais excelente do que as trevas, o comparativo entre a sabedoria e a estultícia. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Ele faz um comparativo entre o sábio e entre o louco. Mas logo em seguida, no seu campo de visão puramente terreno, ele observa que tanto o sábio como o estulto ou o louco tem o mesmo fim, tem o mesmo final. A sabedoria humana, ela sofre de uma deficiência crucial. Ela deixa tanto o sábio como o estulto de mãos vazias à porta da morte. Ele observa que a sabedoria estava levando ele para a mesma tumba do louco, do estulto. Novamente, a descrição, a licença poética, uma permissão que Deus deu para escrever, para o escritor escrever, e você tem a mesma licença poética, com os sentimentos aflorados, com os pensamentos do escritor, em Jó, Salmos, Eclesiastes. Então aqui é a visão de Salomão. Salomão olhando na visão terrena da vida, no campo terreno da vida, numa vida sem sentido, numa vida que acaba como do louco, na morte. Tanto o sábio como o louco vão para a mesma tumba. Só que o viver sabiamente é muito mais vantajoso do que o viver como um tolo, como um louco, mesmo que o destino sejam ambos. Mas é melhor ser sábio do que ser louco. É melhor ser sábio ou ter sabedoria do que andar em estultícia. Só que a morte, na visão de Salomão, torna isso algo, ou torna esta realidade uma desvantagem. Logo, a sabedoria terrena puramente não tem valor permanente algum. Só que daí vem um grande viés da vida espiritual. Porque, embora a sabedoria humana, terrena, ela tem o mesmo destino daquele que anda em estultícia, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do eterno, ela é condicionada ao cristão a viver a realidade de Deus e não a sua. Na sabedoria humana, você vai se comparar ao destino do louco, a morte. Mas da sabedoria que vem
do alto, você não compara, você vive a realidade de Deus para a sua vida. E a verdadeira sabedoria é viver diariamente Cristo na nossa vida. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 30, deixa algo especial a esta igreja, quando ele diz: mas vós sois dele. Quem é dele? A igreja. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está aqui o resultado daquele que vive a sabedoria que vem do alto, que não é humana, que não é terrena, que não é invejosa, como Tiago escreve no capítulo 3 da sua epístola. Não obstante a realidade finita da vida, ele vai observar outro problema. Salomão vai observar uma outra realidade: o adquirir nessa terra e ter que deixar para outro satisfazer aquilo que ele deixou. Isto é, eu tenho que deixar uma herança para alguém. E se eu deixar essa herança para alguém, pode ser que ele jogue tudo fora aquilo que eu construí. Salomão, ele estava questionando a respeito da imortalidade. Parece que não tem sentido, a gente constrói, vive, morre e deixa para o outro, e o outro acaba com tudo aquilo que eu construí. Olha o pensamento puramente terreno de Salomão. A ideia puramente terreno. Isso faz parte da vida. Você nasce, cresce, morre, e tudo aquilo que você construiu, o teu filho, teus parentes, herdeiros, é que vão usufruir. E pode ser que aquilo que você deixou seja aumentado, pode ser que aquilo que você deixou, a herança que você deixou, multiplique na mão daquele que ficou, como pode ser que aquilo que foi deixado como herança se destruiu. E nós vemos muitos casos como esse, de filhos que receberam uma fortuna e jogaram tudo fora. Um exemplo claro disso é o próprio filho de Salomão. Tudo que o pai construiu, ele jogou fora. Na batalha com Jeroboão, sendo que Jeroboão já vivia na época em que Salomão estava vivo e teve que fugir porque Salomão perseguiu ele. E depois da morte de Salomão, Jeroboão volta a Israel, combate contra Roboão, e nós temos as divisões territoriais de Israel para o sul e para o norte. A tribo do norte, se eu não estou enganado, 10. Sul, 2. Roboão acabou com praticamente toda a fortuna que o seu pai havia deixado. Só que a preocupação de Salomão não tem cabimento. Porque tudo aquilo que eu conquisto nessa terra tem que ser desfrutado nela. Porque tudo aquilo que eu conquisto aqui, de coisas materiais, não carrego absolutamente nada depois da morte. Nem mesmo este corpo que se decompõe, nem mesmo este corpo que será transformado num corpo glorioso.
Então não tem cabimento o pensamento de Salomão acerca da imortalidade da vida. Ora, tudo aquilo que eu conquistei, pode ser que aquele que assuma a minha herança, destrua tudo, acabe com tudo. E o trabalho humano, se não for dedicado a Deus, não terá valor permanente. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23, Paulo escreve aos irmãos desta igreja, dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, todo trabalho, se não for dedicado a Deus, ele vai se tornar inútil, não vai ter valor permanente. Eu achei interessante uma vez, quando o Fantástico era bom de assistir, há muitos anos atrás, e tinha aquele rapaz que agora eu esqueci o nome dele, ele fazia reportagens na empresa com o diretor se passava por um funcionário, para ver como é que era a rotina da empresa, a rotina dos funcionários, e ele se infiltrava e se descaracterizava e ninguém conhecia ele. E uma vez, eu assistindo uma destes programas que faziam parte do Fantástico, um encarregado crente, um irmão dedicado, e daí o Fantástico mostrou ele, a rotina, o trabalho, o esforço, a dedicação, quanto ele era atencioso com os funcionários que estavam sobre a sua responsabilidade. E o diretor, vendo toda a dedicação dele, conversando com ele, ele falando a respeito da sua vida, das situações difíceis também. Depois Deus honrou aquele rapaz. Mas eu nunca esqueço desse programa e desse dia, uma frase que ele falou para o diretor: tudo aquilo que eu faço nessa empresa, eu faço como o Senhor fosse o meu patrão aqui dentro. É por isso que esse funcionário, esse irmão, esse encarregado dava valor ao seu trabalho, porque ele fazia ao Senhor e não aos homens. Embora os homens o pagassem o salário, embora ele tinha responsabilidade com os homens, embora ele tinha que prestar relatórios do seu trabalho, das suas ações aos homens, mas para ele era como o Senhor fosse o seu patrão ali dentro. É por isso que muitas vezes irmãos andam frustrados nos seus trabalhos, porque estão trabalhando para os homens e não para o Senhor. Se trabalhasse para o Senhor, o diretor, o patrão, o encarregado, seria uma mera consequência das suas ações e das suas atividades para o Senhor. É por isso que não fica emprego nenhum, é por isso que anda frustrado. É por isso que todo mundo é ruim para ele no ambiente de trabalho. Não tem uma empresa que presta, é porque ele não presta. É porque ele é um vadio, preguiçoso, que não quer saber de nada, e daí quer colocar a culpa em todo mundo, vive uma vida fútil. É um sugador. Isso quando ele não entra na empresa só para botar a empresa na justiça, fica 6 meses e bota a empresa na justiça. Esse aí vai terminar os seus dias como Salomão, não tendo sentido nenhum para a sua vida. Até mesmo os bens que o ser humano deixa na terra, depois da sua morte, pode ser utilizada de forma descabida por outras pessoas. Ora, eu vou deixar uma herança para os meus filhos, espero, né? Pelo menos uma casa. As dívidas. Mas depois que eu partir, a responsabilidade é dele.
Se ele jogar fora tudo aquilo que eu construí, não é problema meu. Eu já estou na eternidade. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, lógico. Eu tenho uma preocupação de deixar alguma coisa para eles, como pai. De deixar alguma coisa para a família, para os netos, porque não sei o dia de amanhã, posso partir, e eu não posso deixar minha família desamparada. Mas não há nenhuma preocupação na minha mente sobre o que vai ser feito depois que eu partir. Porque isso é coisa terrena. Não levamos absolutamente nada. Na morte não se leva nada. É uma pura aberração, assombroso viver desta forma. E se eu morrer, como é que vai ficar os meus bens? E se eu morrer, como é que vai ficar a minha casa? E se eu morrer, como é que vai ficar as minhas empresas, os meus negócios? Ora, vai ficar. É uma preocupação desenfreada com as coisas terrenas da vida. É uma preocupação desenfreada no adquirir e no prazer de adquirir, que se esquece de Deus, que se esquece do verdadeiro sentido da vida. Aquilo que com a graça e o apoio de Deus se adquire através do trabalho, se gasta e se investe nesta terra. Tem gente que chega na velhice e ele continua muquirana. Sabe? Foi muquirana toda a vida. Tem uma história de um camarada que faleceu, mas antes de falecer, não sei se eu já contei essa história aqui. Mas antes de falecer, ele fez a esposa dele jurar. De tão muquirana que ele era, de tão ruim que ele era. Ele fez a esposa dele jurar que tudo aquilo que ele tinha no banco, ele já estava em fase terminal para morrer, tudo aquilo que ele tinha no banco, ela ia tirar e colocar no caixão e ia no caixão com ele. E ela nunca soube o valor que tinha no banco. Quando ela chegou, ela se assustou com tanto dinheiro que tinha no banco. O que ela fez? Pediu para o gerente um cheque. Assinou o cheque, botou exatamente o valor que tinha no banco, depositou no caixão, o cara morreu com todo o dinheiro que ele tinha no cheque e ela ficou com a espécie na mão. Mas olha só a mentalidade. Daí você olha para os faraós que construíram sarcófagos, né? As pirâmides, para que através daqueles projetos arquitetônicos, toda a sua fortuna entrasse e ficasse lá dentro, como se tivesse validade isso. Se a Bíblia diz em Hebreus que depois da morte virá o juízo, acabou. Então trabalhe, lute, labute, conquiste, pague, compre, se divirta, passeie, faça viagens. Guarde um dinheirinho, vá para fora do país. Aproveita aquilo que Deus te dá nas mãos. Aproveita o teu salário de forma sábia. Mas tudo que tu adquire é dessa terra. Todas as bênçãos que Deus concede nesta terra são temporárias, não são eternas. O que é eterno é espiritual, não é tangível, não é palpável, não se pega. Mas tudo aquilo que você adquire aqui é para viver aqui. Não tem gaveta, né? Nos caixão, nas tumbas. Nem bolso no paletó. Embora tem uns que tem paletó com bolso, mas não vai nada. Vai nada. Então, meu irmão, aproveite a vida com Deus. Peça a Deus sabedoria para você administrar os recursos e viver.
Tem gente que não vive. Tem gente que não desfruta uma vida com sentido com Deus. Tem gente que não tem prazer em viver com o Senhor, porque o seu olhar está só nessa terra, só nas coisas desta terra. É um Salomão que está chegando na velhice, percebendo que tudo aquilo que ele viveu não tinha sentido, porque ele estava distante de Deus. Só que ele termina o capítulo 2 com um sentimento um pouco mais agradável. Versos 24 até o verso 26, a gente fez menção do 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho, ou se alegrar. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Comida, a Coca-Cola, né? O comer, o se alimentar, o vestir, os passeios, o prazer correto da vida, tudo isso ele percebeu que veio de Deus. Tudo aquilo que nós conquistamos vem de Deus. Agora, eu tenho que ter sabedoria em como usar aquilo que Deus me deu. O homem mais sábio se perdeu. O homem mais sábio se afastou de Deus. Permitiu a idolatria, o mal entrar em Israel. O homem mais sábio. Tem gente que se perde com aquilo que Deus dá. Tem gente que se perde com as bênçãos de Deus. É por isso que tem alguns que Deus controla um pouquinho mais, porque sabe que se Deus dá um pouco mais, ele vai se perder. É por isso que tem irmão que anda de bicicleta e não vai conseguir nunca comprar um carro, porque se comprar um carro vai se perder. Tem irmãos que vivem numa casa simples, humilde, e Deus abençoa o salário dele, e não deixa faltar nada. Mas Deus conhece o coração e sabe que se uma fortuna cair na mão dele, ele vai se perder. É por isso que o crente não ganha na Mega Sena. Não joga aí, irmão. Sabe? Principalmente na Mega da Virada. Jesus está vendo. O que o pregador chega, ou Salomão chega? Há duas conclusões. Primeiro, comer, beber e trabalhar são atividades que envolvem a vida. Podem trazer satisfação apenas se a pessoa viver para Deus. Somente Deus tem essa capacidade de dar prazer ao homem, de dar contentamento, de dar alegria, de dar satisfação ao homem. Longe de Deus o que o homem tem? Uma vida sem propósito, sem direção, sem sentido, sem prazer, sem alegria. Segundo ponto, Deus concede verdadeira sabedoria. Verso de número 25 e 26. Conhecimento e alegria aos que o agradam mediante a fé. O interessante para nós encerrar, que a vida é um dom de Deus. É uma preciosidade que Deus concede. E nós precisamos confiar no Senhor, se submeter à sua vontade e andar nos seus propósitos, entendendo que a vida tem sentido quando vivida integralmente para Deus. E eu finalizo com Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 13. Paulo escreve
aos irmãos, dizendo: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Viva uma vida com sentido. E todo culto, eu vou terminar com os últimos versículos de Eclesiastes. Qual é o sentido da vida que Salomão escreve no final do seu livro? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Fique de pé por bondade. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. E que cada quinta-feira seu coração possa se aprofundar em Deus, se aprofundar na palavra e entender que uma vida com sentido é viver a vontade de Deus. No trabalho, no prazer, na alegria, nos contentamentos, naquilo que a vida pode me oferecer, que eu viva a vontade de Deus, que eu tema a Deus, que eu cumpra a sua palavra, e assim eu vou compreender qual é o verdadeiro sentido da vida. Lamentavelmente, tem irmãos que há anos estão na igreja, mas até hoje não descobriram o sentido da vida. São puros religiosos, que bate carteirinha nos cultos, vive uma vida sem sentido, sem direção, vive uma vida questionando o amor de Deus, questionando os propósitos de Deus, questionando a própria vida, e há anos servindo a Deus, e até hoje, ou melhor, há anos na igreja, porque quem serve a Deus já entendeu o sentido da vida, mas há anos na igreja, há anos num templo, e nunca descobriu o verdadeiro sentido da vida. Se Deus não trabalhar no coração, não abrir a mente para entender a palavra e o propósito da vida, vai morrer sem entender o sentido da vida, com o risco de se perder ainda. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz. Ela nos alerta, ela nos comunica a verdade, ela abre o nosso entendimento para nós entendermos aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. E através do livro de Eclesiastes, o Senhor quer transmitir o verdadeiro sentido da vida. O temer a Ti, o obedecer a Sua palavra, o ter no coração este sentimento puro e verdadeiro da sabedoria que vem do alto, que norteia a nossa alma, que norteia as nossas ações, que norteia o nosso coração. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cante, meu irmão, louve ao nome